Olá, graça e paz. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2025, depois de termos lido ontem, capítulo 1 de Atos, quando nós lemos sobre uma igreja perseverante em oração, 120 pessoas aguardando o derramamento do Espírito Santo. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 e meditar nele. Assim diz a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia e nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus
Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O texto diz que quando completou os dias do Pentecoste, ou aquela semana que o povo separava para celebrar ali a festa dos Pentecostes, naqueles dias, ou no dia exato, melhor o texto diz, veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam ali em oração, perseverantes. Interessante que a igreja estava aguardando esse momento, estava buscando esse momento, estava preparando este caminho para a chegada do Espírito Santo sobre eles, para o derramamento do poder do Espírito. E o poder do Espírito foi derramado sobre eles. E diz que sobre cada um deles, o Espírito colocou um idioma, uma língua falada por povos. E quando eles começaram a falar dessas grandezas de Deus, as pessoas na cidade, enquanto eles exaltavam o nome do Senhor, eles falavam das grandes coisas de Deus em línguas onde havia pessoas em Jerusalém que falavam essas línguas. Diz aqui que tinha gente da Capadócia, hoje, né, ali na Turquia, embaixo da Ásia, lá no alto da Ásia também, na Bitínia, tinha gente da Mesopotâmia, tinha gente da Judéia, da região próxima, do Ponto, tinha gente da Panfilha, da Frígia, do Egito, das regiões da Líbia, ali no norte da África, nas imediações de Cirene, e até romanos que ali residiam em Jerusalém. Cada um ouvia e entendia a palavra, o exaltar das grandiosas coisas de Deus, das obras de Deus, em sua própria língua. E até imaginavam que esses homens estavam embriagados. E esse era o discurso. Como que eles poderiam falar nas suas próprias línguas das coisas ou das grandezas de Deus? Gente de Creta, gente da Arábia, judeus e prosélitos, gente, os partos, os medos, os elamitas,
Olha só, gente de várias regiões estavam ouvindo. Diz que como de fogo essas línguas pousou sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e falavam estas línguas, e cada um entendia. A multidão ficou perplexa por causa disso. E esses homens que ouviram isso, diz que eles eram homens piedosos, foram tocados pelo poder de Deus. Então, diante daquela preocupação e da própria acusação, será que eles estão embriagados? Pedro se levanta e faz um sermão maravilhoso, expondo o que o profeta Joel havia profetizado. Olha, nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. É o que aqui registra Joel capítulo 2. E as vossas filhas e vossos filhos vão profetizar, os jovens vão ter visões e até os velhos vão sonhar. Sinais vão acontecer desses dias do derramamento do Espírito Santo tão aguardado. Pedro está dizendo que o que está acontecendo é que se cumpriu o que havia profetizado Joel, o que os discípulos estavam aguardando em obediência à ordem de Jesus. Então, Pedro faz um discurso passando pelo ministério de Davi. Ele vai dizer, olha, Jesus foi um varão aprovado diante de Deus. Deus aprovou, esse é o Filho amado de Deus, em quem Deus se compraz. E ele foi moído, entregue por causa dos nossos pecados. Deus o entregou de acordo com seu propósito, seu desígnio para isso, para ser morto, crucificado injustamente por mãos de gente iníqua, gente corrompida, pecadora. Porém, ele não ficaria na morte. Deus romperia todos os grilhões da morte, o ressuscitando seu filho. E isso aconteceu, Deus o ressuscitou. E Deus deu a ele autoridade e poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre toda a carne. Ele é Senhor de todo o universo. Esse é o nosso Deus. E ele menciona então o episódio de Davi, uma citação aqui do Antigo Testamento, que Davi sempre se sentia fortalecido porque o Senhor estava à sua destra, aquele que não permitiria que ficasse numa sepultura para sempre, mas ele iria um dia se levantar porque Cristo se levantou. A esperança de Davi estava totalmente em Cristo Jesus. Pois bem, Davi profetizou o que aconteceria com Cristo, que não ficaria debaixo de uma sepultura, o seu corpo não experimentaria a decomposição, pelo contrário, de maneira poderosa, ele ressuscitou num dia especial, um dia de Páscoa, e na sua ressurreição, hoje é o tema da igreja, é a pregação da igreja, os apóstolos são testemunhas da ressurreição de Jesus. Por que nós nos reunimos dominicalmente, separamos esse dia, dia do Senhor? Porque esse é o dia da ressurreição de Jesus. Então Pedro faz esse discurso que Deus, esse que foi moído, foi crucificado, ele ressuscitou, Deus o colocou acima de todos, ele está sentado à destra de Deus e tudo, os inimigos estão por estrados dos seus pés. E Pedro vai dizer, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus fez o Senhor e Cristo, o ungido de Deus para isso. Eles tendo ouvido essas palavras, o coração deles foi tomado de arrependimento, compungiu-lhes o coração e eles fizeram uma pergunta, o que nós vamos fazer agora? E Pedro responde, olha, vocês precisam arrepender dos seus pecados e serem batizados para serem salvos. Primeiro vem o arrependimento, vem a confissão. Aquele que abandona os seus pecados, aquele que reconhece seu estado de pecador e recebe a Cristo como Senhor. Vocês precisam fazer isso. E diz que esta promessa não era apenas para aqueles adultos, mas inclusive para os filhos e também para aqueles que viriam mais tarde a crer em Jesus como eu e você e como aqueles que virão também. E diz que naquele dia foram batizados 3 ou quase 3 mil pessoas, de 120 para 3 mil pessoas. Então,
termina essa porção, Lucas narrando aqui como é que essa igreja passa a viver, essa igreja cheia do Espírito Santo, que todos os dias tem comunhão na doutrina dos apóstolos, eles perseveram nisso, na comunhão, no partir do pão, nas orações, um coração cheio de temor a Deus, cheio de amor pela obra de Deus, cheio de compaixão de uns para com os outros, e diz que a sociedade vê isso. A sociedade vai ver e cria uma empatia com o Evangelho. E a igreja vai crescendo. O texto termina aqui, enquanto eles conseguem se comprometer uns com os outros, estar juntos, distribuir o produto de acordo com a necessidade, ou seja, estão compartilhando as necessidades, suprindo um ao outro, comendo pão de casa em casa, ou seja, mostrando verdadeira comunhão, tomando as refeições com alegria, com gratidão no coração e louvando a Deus pelo que Deus havia feito e estava fazendo na vida deles. Enquanto isso, Deus produziu empatia e Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Deus acrescenta, as pessoas chegam porque é um lugar de vida, de esperança, de alegria, porque entenderam que o Cristo morto ressuscitou. E este que ressuscitou é poderoso, ele edifica a sua igreja, ele enviou o seu Espírito para morar na igreja, para viver na vida dos crentes e transformar os crentes para que eles sejam, de fato, testemunhos de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e aqui, nos confins da terra. Deus abençoe sua vida. Este é o dia 2 de fevereiro. Nos vemos na próxima.